Oi, gente, meu nome é Larissa. E o meu nome é Bruna. Nós somos amigas desde a época da faculdade. Tem. Então, Então, gente, gente, pula essa somos amigos parte. desde a época da É faculdade. isso. Desde 2013. A gente, a gente entrou na faculdade em 2013, pô. Deus me dê. Gente, sério, meu Deus. Enfim, eu tenho 24 anos. Eu entrando nesses velhos. Amiga, não vai, não, amiga, dá logo. Péssimo, 25. Ah, vou ter 25, e é isso, galera. Então, gente, zoeiras à parte, mas nós viemos trazer um conteúdo muito legal pra vocês hoje. Eu e a Bu, a gente nem sempre esteve 100% juntas, mas a gente sempre esteve mantendo contato uma com a outra e acompanhando a evolução uma da outra, né? E a gente percebeu que a gente tem muita coisa em comum, né, Bu? Muita coisa. E aí ela agora está acompanhando um time de mulheres, ela ajuda as mulheres a serem, a se descobrirem, a crescerem, a se desenvolverem na vida pessoal, profissional. E a Bruna tem uma história de superação, assim, ela é realmente uma mulher muito guerreira. E aí, e aí a gente resolveu gravar esse vídeo e nós separamos um tempinho do nosso final de semana para trazer uma mensagem bem legal para vocês sobre aceitação, autoaceitação. Eu acho que tanto eu como a Bruna, a gente tem muito o que falar sobre autoestima, sobre superação nessa área da nossa vida, sobre como a gente passou por esse processo de autoconhecimento. Eu acho que a Bruna, ela tem mais propriedade ainda para falar, porque eu ainda estou nesse processo, né? Eu ainda não estou 100%, né? Mas a gente tá caminhando. Eu acho que até a Bruna já percebeu um pouco que eu dei uma mudada, né? Nossa, muita mudança, assim, extrema. Mas é um processo que nunca acaba, né? No dia que acabar, a gente pode morrer. É verdade, Acabou. é verdade. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre esse processo que é tão importante na vida de todo mundo, mas principalmente acho que para as mulheres, nós temos muito essa dificuldade de ter uma autoestima elevada, de ter uma ciência de quem nós somos, né? Então, no sentido de que a gente às vezes se deixa muito levar pela opinião dos outros, né? E nós, como mulheres, nós temos muito disso, a gente precisa se sentir bem, né? E a moda tá aí muito pra, às vezes, minar o que a gente entende de bonito, o que a gente entende de belo, né? E eu acho que as mulheres muito se vivem escravas desse padrão. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também e sobre Deus nas nossas vidas, a diferença que, como a gente conseguiu superar as nossas debilidades nessa área de autoestima e de se conhecer mesmo, né, Bu? Sim. Nós, mulheres em totalidade, vivemos para nos comparar com outras mulheres. A maioria dos homens até fala que a gente se arruma para outras mulheres e não para os homens. E não deveria ser para nenhuma dessas pessoas. Nós deveríamos nos arrumar para nós mesmos. Porque se você não tem um relacionamento bom com você, você aceita qualquer coisa para sua vida, tanto em amizade, quanto vida profissional, quanto tudo. E aí a gente vai tratar um pouquinho sobre essa necessidade da validação de terceiros na nossa vida, né? Exatamente. Eu acho que tanto eu como a Bruna, nós passamos por muitos momentos de precisar se sentir parte de algo, precisar se sentir pertencente, né? Eu não sei se você que está assistindo a gente já foi ao psicólogo, já fez algum acompanhamento, mas assim, a minha psicóloga particularmente identificou isso em mim. Ela falou, Larissa, você tem essa necessidade de se sentir pertencente, de se sentir parte. E uma das coisas que me fez também evoluir nisso foi justamente ter um acompanhamento psicológico, porque às vezes a gente não consegue fazer as coisas sozinhas, né? Às vezes a gente precisa de alguém para dizer, ó, aqui tá precisando melhorar, você tá precisando caminhar para esse amadurecimento, né? E tanto eu como a Bruna, a gente viveu muito assim, querendo a aprovação de outras pessoas. A gente viveu sempre querendo se sentir parte e fazer, e muitas vezes abrindo mão de quem a gente era para estar inserido em algo, para estar inserido em um grupo, estar inserido em um relacionamento. E aí, pode comandar aí isso aqui? Pois é, a gente sempre fez parte também dos mesmos grupos, a gente frequentou os mesmos lugares e a gente acabava nos encontrando
e tendo os mesmos problemas, desabafando uma com a outra, mas a gente não conseguia se resolver. Por causa que era uma coisa muito interna, sabe? Era um processo que tinha que ser trabalhado de pessoa para pessoa. A forma com que a Larissa desenvolveu o processo dela foi diferente da forma com que eu desenvolvi o meu. E o resultado foi exatamente esse. A gente superou nos mesmos lugares, mas por caminhos e rotas diferentes. Por causa que só existe uma forma de você superar isso. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Se você se vê do jeito que Deus te vê, você vai se amar. Né, Lari? É verdade. E uma das coisas que a gente separou para falar é exatamente essa questão de construir esse pensamento, essa ideia de que você precisa se avaliar, você precisa se enxergar como Deus te enxerga, e não pela percepção de outras pessoas. E, Bru, o que a gente precisa fazer para a gente conseguir parar de viver uma vida baseada no que os outros pensam a nosso respeito? O que você acha que a gente precisa fazer para parar de se sentir bem porque o outro validou a gente? Falar assim, nossa, Bru, seu cabelo tá bom. E aí você vira pra pessoa e fala, eu sei que tá bom, sai de casa. Sem ficar parecendo que você é arrogante. Né? Sem ficar parecendo que Muitas você é pessoas, arrogante. elas confundem o amor próprio com arrogância, né? Nossa, a fulano tá se achando. Exatamente. Mas é que é uma questão assim, muito pessoal. Se você precisa se comparar com você em tempos passados. Se eu for me comparar com a Larissa, gente, olha, tanto que a gente é diferente. Mas nós duas somos lindas, do nosso jeito e pra nós. E o que acontece? Eu, por exemplo, antes me comparava com outras meninas. Ah, essa daqui é mais magrinha, essa aqui é mais gordinha, essa aqui tem um cabelo comprido, essa aqui tem um cabelo... Eu nunca vou estar satisfeita, porque eu não vou ser igual aquela pessoa. Mas se eu olhar pra mim, a Bruna que eu era 5 anos atrás, eu vou olhar e falar, muito bem, parabéns pra você. E a Larissa do mesmo jeito. Então, o que você tem que fazer é parar de se comparar com outras pessoas. Começar a se comparar com você mesmo e com a evolução que você teve no processo. E se você ainda não sentiu que teve uma evolução e quer ter essa evolução, você precisa começar a parar de se comparar e começar a pedir para Deus para que Ele faça com que você se veja como Ele te vê. Porque assim você vai se amar. Não tem outra forma. É verdade. E eu acho que a gente tem muito disso. Quando a gente não tem essa questão do autoconhecimento sobre quem nós somos, é muito fácil você se deixar levar pelo que os outros pensam ao seu respeito. É muito fácil você... Quando você não consegue se enxergar, é muito fácil alguém atribuir uma característica até da sua parte física e você levar isso pro resto da vida. Por exemplo, eu não tenho um nariz bonito, eu não tenho um cabelo bonito, falaram que meu cabelo não é bom, meu cabelo, não sei lá, qualquer coisa, qualquer atribuição. Eu mesmo já tive muita dificuldade com o meu sorriso, porque eu já assim, eu já levei em conta não, como é que fala? Já considerei em fazer uma cirurgia para aumentar os meus dentes, porque eu acho que meu dente é pequeno e na hora que eu sorri aparece muito minha gengiva. Já é uma coisa que eu não acho que é. Então, às vezes, uma coisa que te incomoda, eu tô aqui olhando. Quê? What? Não, tipo assim, mas é porque, gente, já falaram isso de mim, entendeu? Não, seu sorriso é feio. Né? Tipo, eu aceitei esse rótulo. Seu dente é muito pequeno, não sei o que. Tipo isso. Não vamos expor ninguém. Enfim, e assim, já falaram muito de mim, assim, nessa questão. Então as pessoas acham que são perfeitas, entendeu? Todo mundo se acha muito maravilhoso e fica apontando o dedo pro outro. E aí eu peguei isso pra mim, gente, e pra vocês. Eu tinha vergonha de rir. Meu irmão mesmo, que é dentista, ele falou assim, Larissa, para de pôr a mão na boca na hora que você vai rir. Você tá com vergonha do seu sorriso? Você tem uma ideia, como esse comentário de uma pessoa específica entrou dentro do meu coração. Então, assim, parece um detalhe bobo, sabe? Mas que vai minando sua autoestima. Você para de sorrir, você para de expor a sua alegria. Aí você fica aqui contida. Não é assim, não é pra isso, né, Bruno? E é uma coisa que eu olho e não vejo isso no seu sorriso. Mas se alguma pessoa lançou uma palavra que teve esse impacto tão grande, você vai achar que todo mundo tá achando a mesma coisa que você. Exatamente. Mas se você não escuta, se você tapa os seus ouvidos para essas pessoas, você vive. É verdade. Uma das coisas que eu não lembro agora, gente. Foi alguém da minha igreja, eu não lembro qual bispo, se foi a bispa Priscila, se foi a bispa Tati. Mas eu só sei que falaram sobre calar as vozes. Pra gente aprender a calar as vozes do mundo, das pessoas que nós não precisamos da opinião delas pra nada. Não tô falando pra você ser sem educação. Tô falando que se uma pessoa lançou uma palavra pra você, entra no ouvido e sai pelo outro. Eu acho que a gente precisa aprender a ter um filtro, né, Bru?
A gente pega, coloca o que é válido para levar para a vida, o que não é, a gente descarta. E eu não tinha essa maturidade. Eu deixava todo mundo enfiar lixo e pronto, entendeu? No que falavam era isso. E às vezes também deixava as pessoas atribuírem coisas ao meu caráter, à minha personalidade. Ah, Larissa, você é isso, você é aquilo. E aí às vezes eu falava, caramba, será que eu sou isso mesmo, gente? Pra você ter ideia, eu não me conhecia de tal forma que às vezes a pessoa levava uma característica, me apontava um rótulo, botava um rótulo sobre mim, na minha característica, na minha personalidade, no meu caráter, eu achava que eu era aquilo. Falava assim, nossa, será que eu sou isso mesmo? Meu Deus, não sei o quê. E aí depois eu parei para pensar, que tem um ditado que fala, quando Pedro fala de João, Pedro não está falando de João, Pedro está falando de Pedro. Sim. Né? Porque você enxerga no outro exatamente o que você sente falta em você. Exatamente. Tanto pro bom quanto pro ruim. Por exemplo, eu já notei pessoas que não gostam das suas orelhas, elas olham pra a orelha das outras pessoas e falam assim, nossa, sua orelha é bonita. Aí você fala assim, hã? Porque já falaram isso da minha orelha e eu nunca tinha notado a minha orelha, mas é porque ela acha a dela feia. Entendeu? Então ela nota exatamente o que falta nela que tem em você. Sim, exatamente. E muitas vezes também aquela pessoa tem uma característica ruim nela ou algo no caráter dela e ela quer atribuir aquilo para você. Porque é muito fácil a gente fazer um movimento de julgar o outro do que fazer um momento de auto-reflexão, de autoanálise. É muito fácil a gente analisar o outro e esquecer de nos analisarmos, né? E o que mais você quer falar? A gente queria fundamentar isso que a gente está falando, dizer que tudo que a gente está falando tem fundamento bíblico, né? Como operadoras do direito, a gente aprendeu que tudo que é dito precisa ter uma fundamentação. E aí a Larissa vai ler onde é que está isso. Então, como nós estamos falando de aceitação, não só de nós mesmos, mas do próximo, nós precisamos aceitar as pessoas como elas. Eu tô falando, nós precisamos aceitar, nos aceitar é aceitar o outro. A gente tem que parar de ficar querendo mudar o outro e se importar mais com quem nós somos. E aí tem um versículo em Romanos 15:7 que fala, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Em momento algum nós vemos que Jesus nos rejeitou, apesar dos nossos pecados, das nossas debilidades, dos nossos defeitos, Jesus nos aceitou de braços abertos e Ele nunca vai rejeitar um filho. Então não é você que vai se rejeitar. Se nem Jesus te rejeitou pelo seu pecado, por que você está se rejeitando? Porque você está rejeitando a si mesmo. Então eu acho que a palavra é se aceite. Aceite você como você é. Mas eu não tô falando de Gabriela. Nasci assim, morri assim, Gabriela. Eu tô falando no sentido de, se você acha que tem que mudar em alguma coisa, mude por você. E para que você seja o seu parâmetro. A gente também não tá pregando uma militância, que você deve se conformar como você é. Não. Você precisa mudar sim. Evoluir é parte do processo. Mas você tem que se amar em todas as fases do seu processo. É verdade. E uma coisa que é muito engraçada, isso que você falou da mudança, de mudar pra você. De você mudar pra você. Gente, eu já quis mudar tanto pelo outro. Sabe? Eu já quis mudar tanto pelo outro. Falava assim, caramba, eu preciso mudar isso pra pessoa me aceitar. Eu preciso parar de ser desse jeito pra eu dar certo com alguém, em algum relacionamento, sei lá. E a gente fica se cobrando tanto pra mudar pro próximo, pro outro, que você não consegue dar um passo de mudança. É impressionante. Quando você não muda por você, você não consegue mudar. Quando você não muda porque você quer, você não consegue mudar. E o retorno das pessoas é muito, assim, surreal. Porque quando você não se acha bonito, ninguém te acha bonito. Só sua mãe. E olha lá, sua mãe. É verdade. Entendeu? Mas quando você se acha, as pessoas começam, nossa, como você tá lindo, nossa, como você tá bonito. Aí você fica assim, ué, mas não aconteceu nada, não mudei nada, gente, eu tô do mesmo jeito. Mas a forma com que eu me vejo está diferente agora. É verdade. Entendeu? Então, é essa mudança que tem que ter. Primeiro você tem que mudar aqui, para que o seu cenário exterior contribua para o que você está mentalizando aqui dentro. Você tem que mentalizar o que você quer. É verdade. E uma das coisas... Gente, tudo começa por dentro. Às vezes a gente acha assim, nossa, que baboseira, mas é verdade. Tudo começa dentro de nós. Porque tem algo que a bispa falou uma vez, que ela falou assim, primeiro você precisa ser para ter. Primeiro você precisa se tornar para ter e fazer. Então, muitas vezes você precisa ter esse processo interno seu, muitas vezes você precisa mudar dentro, para que o fora te veja, para que o restante do mundo te veja, para que você possa ter o que você deseja. Não espere ter para ser, seja para ter, se torne. O processo de se tornar
alguém que você quer é muito mais valioso do que você ter o que você quer ter. Acho que essa é a palavra. É isso. Não é isso? Então, gente, obrigada pela atenção de vocês. Beijos.